Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. No que me diz respeito, sei que os senhores deputados já tiveram a audição que estava agendada para as 15 horas e agradeço ao senhor vice-presidente, senhor deputado Pedro Coelho, ter-me substituído por quanto tinha um compromisso com Sua Excelência o PAR. Vamos então iniciar a nossa audição. Cumpre-me recordar que, nos termos de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, vamos proceder à audição da Sra. Presidente da Imprensa Nacional Casa da Moeda, doutora Dora Moita, que cumprimento. Vem acompanhada, aliás, pelos também membros do Conselho de Administração, Dr. Nuno Garra Santos, que saúdo, e o Dr. Duarte Azinheira, também cumprimento. O requerimento era da audição da Sra. Presidente. Cumpre-me apenas dar nota dos termos em que esta audição decorrerá, sendo uma audição a requerimento, e como referido, do CSPP, aprovado pela Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública. Darei de imediato a palavra ao CDS-PP, o Sr. Deputado Paulo Núncio, que disporá de até 5 minutos para colocar as suas questões. A doutora terá a amabilidade de prestar os esclarecimentos solicitados logo que o Sr. Deputado formula as suas questões. Dada essa resposta ao Grupo Parlamentar requerente, irei dar sucessivamente a palavra aos diversos grupos parlamentares que também disporão de 5 minutos, sendo que, neste caso, a doutora teria a amabilidade de anotar as questões, na exata medida em que lhe devolverei a palavra depois de formuladas essas questões, havendo inscrições, portanto, prestados esses esclarecimentos, havendo inscrições, de natureza individual, portanto, só saberemos nesse momento. Cada senhor é o senhor deputado a disporá, caso o entenda, de até 2 minutos para formular as questões, e à semelhança do que sucede nessa segunda parte da primeira ronda, a senhora disporá então do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões e, portanto, assim se concluirá esta audição. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início. Senhor deputado Paulo Núncio, cumprimento e dou-lhe de imediato a palavra. Dispõe até 5 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Dora Moita pela sua presença aqui nesta comissão. Eu entraria já na minha intervenção e depois concluiria com as perguntas que lhe gostaria de fazer. Quando foi publicado o relatório da UTAU, no dia 9 de abril, esta entidade independente que funciona no âmbito da Assembleia da República apontava para que a redução da dívida pública em 2023 para um rácio abaixo dos 100% do PIB tinha sido artificial e que teria havido intervenção política na redução artificial da dívida em 2023. Nessa altura, o CDS, entendendo que estes factos eram factos graves, requereu a audição do Sr. ex-Ministro das Finanças, Dr. Fernando Medina, para que prestasse esclarecimentos a esta Comissão. E durante a sua audição nesta Comissão, no dia 14 de maio deste ano, o Dr. Fernando Medina foi-lhe colocada a seguinte questão e passo a citar. Enquanto Ministro das Finanças, forçou ou não em dezembro de 2023 que a Casa da Moeda procedesse a uma distribuição extraordinária de dividendos no montante de 20 milhões de euros pelos acionistas para baixar a dívida, para reduzir a dívida. O Dr. Fernando Medina respondeu, e passo a citar: eu rejeito a palavra que o Sr. Deputado utiliza de pressão sobre as empresas, porque não há nenhuma pressão sobre as empresas. Mas o Dr. Fernando Medina acrescentou, e volto a citar: eu não percebo o tema do que é que uma ingerência política sobre as empresas do Estado. Ora, os documentos que nos foram enviados, e que foram enviados pela empresa, desmentem o que o Sr. Ministro das Finanças referiu, o Dr. Fernando Medina, e é por isso que eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas. É verdade ou não, primeira pergunta, que a doutora Dora Moita, em e-mail dirigido ao Presidente da Par Pública, no dia 26 de dezembro, alertou para os riscos do pedido realizado de distribuição de dividendos extraordinários no valor de 20 milhões de euros? Segunda pergunta, é verdade ou não que nesse e-mail apresentou o cenário de distribuição de 10 milhões, já não de 20, mas de 10 milhões, qualificando, e cito,
cenário de risco mais significativo, implicando, e volto a citar, pressão sobre a tesouraria da empresa ao longo do ano de 2024 e prevendo que fosse, e volto a citar, quase certo que enfrentemos um déficit de caixa de aproximadamente 4 milhões em março de 2024. Estou a citar referências que são feitas no e-mail que fez chegar a esta Comissão. Mais, e volto a citar o mesmo e-mail, referiu que em qualquer dos cenários pressupõe-se não haver distribuição de dividendos em 2024. E recordo que em 2023 a Casa da Moeda já tinha distribuído dividendos no valor de, penso, 14 milhões de euros. Outra pergunta que eu lhe gostava de fazer é se esta exigência do Governo anterior, do Governo Socialista, feita em cima do fim do ano de 2023, para a distribuição de dividendos extraordinários, compromete ou não a distribuição de dividendos este ano, ou se já comprometeu ou não a distribuição de dividendos neste ano. Uma quinta pergunta, se é verdade ou não que por e-mail de 9 de maio de 2024, o Dr. Nuno Santos, administrador da Casa da Moeda, alertou o atual Governo para o impacto desta distribuição de dividendos. Uma sexta pergunta, penso que ainda estou em tempo, se nesse e-mail, do dia 28 de dezembro, é referido que receberam um telefonema por parte do Secretário de Estado do Tesouro e da Par Pública, com a informação que tinham alterado a decisão de distribuir dividendos de 5 para 10 milhões de euros. E a pergunta que eu lhe gostava de fazer é se confirma esta informação, qual o teor desse telefonema, que exigência foi feita sobre a Casa da Moeda. E, finalmente, uma última pergunta que eu lhe gostava de fazer é se a exigência do Ministério das Finanças, através do respectivo Secretário de Estado, da distribuição extraordinária de dividendos, tinha a ver, efetivamente, com a redução da dívida pública portuguesa e se, segunda pergunta e para terminar, se alguma vez, em anos anteriores, o Ministério das Finanças, na sua qualidade de acionista desta empresa, exigiu a distribuição extraordinária de resultados ou se foi a primeira vez que esta situação ocorreu de acordo com o seu conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. A palavra à Sra. Presidente da Imprensa Nacional Casa da Moeda, Dra. Dora Moito. Faço favor, dispõe também de 5 minutos. Faço favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados aqui que estão. Obrigada por me ouvirem e vou tentar contribuir na medida do possível para responder a todas as perguntas. Mas para isso vamos aqui voltar um bocadinho a conceitos. O extraordinário, digamos, pelo Código das Sociedades Comerciais, os acionistas têm direito, por lei, de pedir dividendos às empresas onde investiram. Portanto, é um direito facultado por via da moldura legal vigente. Mais uma vez, no plano ainda dos conceitos, o extraordinário ou ordinário tem a ver com o momento durante o ano onde são solicitados dividendos. Não é porque seja um ato extraordinário, é porque ou são entregues e acordados na Assembleia Geral, que é anual, ou porque são solicitados e aceitos e entregues fora do âmbito da Assembleia Geral Ordinária das Sociedades. Uma vez mais, e ainda no plano dos conceitos, digamos, não há aqui muito matéria de opinião, porque o acionista tem esse direito, solicita aos Conselhos de Administração e o papel do Conselho de Administração é perceber se o montante está ajustado ou não àquilo que é a estratégia do Conselho de Administração para o curto, o médio e o longo prazo. E foi isso que aconteceu neste caso. Portanto, o montante adiantado inicialmente foram 20 milhões. Como tiveram a oportunidade de ver pela informação facultada, a nossa posição relativamente aos 20 milhões foi que não era viável, porque isso comprometia ou punha em causa compromissos que já tínhamos assumido e que tinham sido aprovados e, portanto, estavam na maior legalidade e que iriam acontecer no primeiro trimestre de 2024. O segundo cenário, dos 10 milhões, era um cenário que obrigava a alguma gestão muito criteriosa da tesouraria,
Porquê? Porque, em regra, com a informação que tínhamos a 22 ou 26 de dezembro, entre 22 e 26 de dezembro, quando fizemos essas projeções, significava que, por volta de março, poderíamos ter um déficit de tesouraria na ordem dos 3.800.000 euros e um cenário de 5 milhões que parecia-nos comportável e aceitável face às despesas e aos compromissos que tínhamos assumido já para o ano seguinte. E, portanto, naquilo que diz respeito à imprensa nacional Casa da Moeda, e espero ter começado a responder a todas as questões que me foram colocadas, pareceu-nos uma interação regular com aquilo que é o nosso acionista, sendo que a nossa intervenção termina quando passamos para o acionista a verba que nos é solicitada, naturalmente sempre procurando defender a empresa segundo os objetivos traçados pelo Conselho de Administração. E é este o objeto do nosso mandato. Portanto, a partir daqui, francamente, não temos informação técnica sobre o que é que foi feito com o montante passado. Acho que não nos compete a nós tecer esse tipo de considerações. E, portanto, relativamente foi isto que aconteceu. Falta-me uma última questão. A primeira decisão que nos foi comunicada centrava-se no primeiro cenário adiantado por nós. Posteriormente, recebemos informação de que essa decisão teria sido revertida e que o montante a entregar não seriam 5, seriam 10 milhões de euros. E assim fizemos, tanto que, e também tem essa informação, fizemos 2 transferências. Agora, 10 milhões de euros estava no nosso cenário, era o limite daquilo que nos pareceu que seria comportável face às projeções de tesouraria para 2024. E, portanto, e assim aconteceu, e foi isso que entregamos. Todas as interações foram feitas com cordialidade e dentro de uma ética profissional, eu diria, regular, e espero ter respondido a todas as perguntas. Muito obrigado, Sr. Sr. Deputado Paulo Núncio. Na segunda ronda, Sr. Deputado Pedro Coelho, faça favor. Muito obrigado, do Grupo Parlamentar do PSD. Dispõe-se também de 5 minutos. Muito obrigado. Senhora Doutora Dora Moita, Presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional Casa da Moeda. Como sabe, já foi aqui dito, esta audição tem muito a ver com o relatório da UTAU, que saiu em abril, e também com a audição que fizemos ao antigo Ministro e atual Deputado, Fernando Medina, sobre esta questão. Tinha várias perguntas para lhe fazer. A primeira delas é se, na sua opinião, houve ou não ingerência política nesta distribuição de dividendos. Também a pergunta que lhe faço é a seguinte. No dia 26, recebeu um e-mail da Par Pública em que solicita o pagamento de dividendos extraordinários com base numa reunião que tinha ocorrido no Ministério das Finanças no dia 22. E nesse e-mail, a senhora doutora traça 3 cenários, todos são maus, porque fala em elevado risco, mas nos 3 cenários classifica um de razoável, que é os dividendos até 5 milhões, classifica um cenário de risco mais significativo, o cenário B dos 10 milhões, e o outro cenário, nem se discute, que é os tais 20 milhões. E no cenário de 10 milhões, a senhora doutora coloca até dificuldades de tesouraria, que havia necessidades de fluxo de caixa enormes, até porque esta entidade trabalha com outras empresas públicas e a senhora doutora chama a atenção que, efetivamente, muitas delas têm grandes dificuldades no início do ano civil, nomeadamente em termos de cabimento e de compromisso. Ou seja, a senhora doutora, numa primeira análise, não concorda, obviamente o capital é do acionista, mas, pelo mail do dia 26, a senhora doutora não concorda com esta distribuição de dividendos, seja de 5, seja de 10, seja de 20. A Par Pública subscreve a sua decisão mais razoável, que é a aprovação da antecipação de 5 milhões de euros, faz uma deliberação social unânime por escrito, no dia 27/12 às 18h11, e passadas menos de 24 horas, substitui a deliberação social unânime de 5 para 10 milhões de euros. E se é verdade que nos 5 milhões houve uma comunicação por mail,
e a parte pública concordou consigo. Na segunda comunicação, há meramente uma substituição da declaração que passou de 5 para 10 milhões. E a segunda pergunta é se sente confortável com essa situação dos 10 milhões que classificou na altura que tinha um risco muito significativo. Aliás, havia um déficit de caixa na ordem dos 4 milhões de euros, podia haver, e que havia vários empréstimos, nomeadamente um leasing, para a aquisição de equipamentos na ordem dos 5 milhões de euros. E, portanto, a terceira pergunta é se esta situação, desta antecipação de 10 milhões de euros, levou ou não a que a imprensa nacional Casa da Moeda tivesse que recorrer, no primeiro trimestre de 2024, a algum empréstimo bancário. Uma nota seguinte tem a ver com o seguinte. A senhora doutora fez uma transferência no dia 27 de 5 milhões, fez outra transferência no dia 28 de 5 milhões e no e-mail do dia 26 refere que iria solicitar parecer ao Conselho Fiscal. E pagou no dia 27, 5 milhões, pagou no dia 28, 5 milhões, e o parecer do Conselho Fiscal aparece no dia 29 desse mês. Portanto, a pergunta que lhe faço é que se não acha estranho que o parecer tenha a data do dia 29 de dezembro, posterior à data das duas transferências que tinha feito. E uma última nota tem, sobretudo, a ver com o seguinte. Obviamente, como disse, o capital é dos acionistas, mas a entidade pública, a Empresa Nacional Casa da Moeda, tem os seus órgãos de gestão, e se acha ou não que, respondendo também à questão, que vai-me responder se teve que recorrer a algum financiamento bancário, como referiu, que estava iminente perante os 10 milhões, se houve ou não esse empréstimo bancário de médio a longo prazo, e se é usual, ou se é a primeira vez que aconteceu, pedir um adiantamento de dividendos extraordinário em dezembro, se foi a primeira vez, ou se o acionista recorre muitas vezes a dezembro para pedir pagamentos extraordinários de dividendos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coelho. A palavra à Sra. Presidente para responder. Faça favor. Muito obrigada. Penitencio-me, peço desculpa. Coerentemente comigo próprio, que há um bocado descrevi exatamente o modo como decorre esta audição, depois das questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Coelho, sucessivamente os diversos grupos. Sr. Deputado Miguel Cabrita, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Presidente e equipa do INCM. Antes de mais, agradecer a presença e a disponibilidade para usar tempo valioso para ajudar a esclarecer a questão que aqui nos traz e, nesse sentido, também agradecer a intervenção inicial e os esclarecimentos, eu diria cabais, que já deixou na sua primeira intervenção. Esta audição insere-se num conjunto de audições a requerimento do CDS-PP a algumas entidades para esclarecer um alegado artificialismo na redução da dívida portuguesa no final de 2023, uma suspeita que também já se demonstrou que não tem qualquer adesão à realidade. Mas faz parte de uma campanha do Governo, um Governo que se diz de combate e que, de facto, trava um combate pela vida. Um combate para tentar mudar artificialmente a percepção da realidade sobre o país, para tentar, na verdade, explicar as suas próprias incapacidades. Mas naquilo que interessa, e recordando aqui o contexto, Portugal foi ou não um dos 3 países da União Europeia com mais crescimento em 23? Foi. Teve ou não vários anos de crescimento e convergência real com a União Europeia? Teve. Tem ou não o emprego em máximos históricos? Sim. Foi ou não, gostaria de poder prosseguir, eventualmente, foi ou não um dos países com maior crescimento real dos salários na OCDE? Ainda anteontem soubemos. Foi. Teve ou não excedente das contas públicas o segundo a democracia portuguesa em 23? Teve. Foi ou não retirado em junho de 24 pela Comissão Europeia do conjunto de países com desequilíbrios macroeconómicos, facto, aliás, pelo qual o Sr. Ministro das Finanças se congratulou, foi, e depois de Bruxelas dizer que a situação orçamental é boa e estável, e do Comissário Dombrovskis já em junho ter também falado do forte desempenho orçamental de Portugal. Finalmente, e no ponto que é crítico para esta audição, Portugal diminuiu ou não a dívida sustentadamente desde 2015, de 131 pontos do PIB para 99,1 no final de 23. É isto que nos interessa enquanto portugueses e enquanto cidadãos.
Fomos ou não um dos países com maior redução da dívida desde 2019 e saímos ou não do grupo dos países mais endividados? E a resposta é sim a todas estas perguntas. E quanto à questão do artificialismo da dívida, ela é absurda, aliás, o CDS faz aqui um papel embaraçoso, temos que o dizer. Surpreende-me que o CDS-PP, ao contrário dos partidos e da sociedade portuguesa, não tenha percebido que isto é embaraçoso e absurdo, e aliás, sendo o Sr. Deputado Paulo Núncio, o antigo Secretário de Estado, ou é ignorância ou é má-fé, e portanto, mas embaraçoso é com certeza. Agora, repare, a dívida em 2023 diminuiu, não foi em termos de porcentagem do PIB, diminuiu também em termos reais. Foi apenas a segunda vez que isso aconteceu, mais de 9 mil milhões de euros. E, portanto, estes 9 mil milhões de euros dão a ideia da grandeza, da ordem de grandeza que estamos aqui a falar. Quanto à questão da utilização do FEFS, já foi também aqui explicada, o Governo anterior limitou-se a cumprir a lei, obriga a que 50% da carteira esteja em dívida pública, obriga a que haja este cumprimento desta disposição, é prudente manter um nível constante de investimento do FEFS na dívida pública e estava igual a 22% nos 55%. Aliás, ao contrário de outros anos em que houve até disposições para subir para 90% a exposição do FEFS à dívida pública, numa altura em que o risco orçamental e da dívida era muito maior, e o Sr. Deputado Paulo Núncio sabe bem, porque era membro desse Governo e dessa equipa ministerial. Mas, centrando a questão na alegada pressão das empresas, pressão para que houvesse junto de empresas públicas, uma distribuição de dividendos que pudessem ser aplicados em redução de dívida. Esta acusação é, em primeiro lugar, descabida, porque estamos a falar de uma relação normal entre acionista e empresa, como foi, aliás, aqui falado, mas é também absurda e descabida em termos da alegada manipulação ou artificialismo dos números, porque a ordem de grandeza do que estamos a falar é irrelevante para o nível de dívida pública. Repare-se, estamos a falar de, alegadamente, 80 milhões nas Águas de Portugal, 15 milhões da NAV, 10 milhões do INCM. Isto não corresponde, no total de 100 milhões, mas em cada uma destas parcelas, isto não corresponde sequer a zero, não corresponde sequer a 0,1. O somatório não corresponde sequer a 0,1% do PIB. Não corresponde sequer a 0,1% do PIB. Ou seja, pasme só para percebermos o que estamos aqui a falar. Com esta distribuição de dividendos e posterior investimento em compra de dívida nas Águas de Portugal, na NAV e na NCM, a dívida pública no final de 2023 seria de 99,1%. E sem esta operação seria de 99,1%, exatamente igual à décima. E, portanto, falar desta distribuição de dividendos, sem falar nas injeções de capital que foram feitas em empresas públicas portuguesas ao longo de 23, de mais de 1.000 milhões de euros, é pura e simplesmente, como eu digo, ignorância ou má-fé, mas é, em qualquer caso, um comportamento absolutamente embaraçoso. Para concluir, Sr. Presidente, a pergunta que gostaria de dirigir à Sra. Presidente, e pedindo desculpa por estes esclarecimentos que tive de dirigir, é pedir apenas que reiterasse algumas das informações que já nos deixou. Houve ou não uma interação normal entre acionista e empresa no final de 2023? Estes 10 milhões corresponderam ou não a um dos cenários que foi traçado pela administração, usando a sua expressão, como estando dentro do limite do comportável? E se houve aqui algo diferente em relação na interação e na relação com o acionista? Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Se os senhores deputados permitirem. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faça favor, dispõe também de 5 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É bom ver o Partido Socialista nervoso com esta audição, mas que se acalmem, porque vamos ter aqui uma audição pacífica e quero cumprimentar a Sra. Presidente Dora Moita pelo facto de ter aceito a nossa convocatória para estar aqui presente. Este assunto não seria muito relevante não fosse uma entidade independente desta Casa ter dito em abril passado que Portugal teve uma diminuição artificial da sua dívida e que reiterou ontem em audição também nesta Casa, nesse sentido, referindo-se a estes montantes que afetam algumas empresas públicas. Eu sei que deste lado, do outro lado da mesa, está quem suportava o Governo e, portanto, tem que suportar as decisões do anterior Governo. A pergunta que eu faço, e se me é permitido fazer
um preâmbulo antes de dirigir as perguntas à Sra. Presidente, é então porquê, Sr. Deputado Miguel Cabrita? Porquê, se isto conta pouco para a dívida pública, conta é para o superávit? Conta é para... Eu disse há pouco, e não sei se estava na audição com a NAV, que se tivesse aqui, trouxesse aqui o comprimento de 60% pelo qual nós entramos no euro, seria diferente. O facto é que baixou 0,1, o que foi, mas há aqui uma questão que é importante, que eu não podia deixar de trazer, o porquê é que nós estamos aqui. É esta casa que diz, uma autoridade independente desta casa, uma unidade que foi sempre estimada até dizer isto ao Sr. Ex-Ministro Fernando Medina, porque a Casa da Moeda, que estamos aqui hoje a ouvir, a Sra. Presidente, já tinha distribuído dividendos de 13,4 no ano de 2023, ao Estado, em que, relativo ao ano de 2022, 13,4 milhões de euros. Tinha distribuído, aliás, o seu mail diz, salienta-se, acresce que os dividendos já pagos de 13,4 milhões de euros em 2023. E, portanto, acresce aqui uma prenda não de Natal, mas eu diria de Ano Novo ou de Reis, porque foi já no pós-Natal, 26 de dezembro, que o Estado lhe pede para distribuir mais 20 milhões e que depois de um pré-acordo de 5 milhões chegaram aos 10 milhões. E o Sr. Presidente diz muito bem que isso criará um desequilíbrio já em março, e março já lá está, e eu pergunto se esse desequilíbrio já se verifica, porque tenho certeza, porque como ele era datado dessa época e diz que em março de 2024, de 4 milhões de euros. Isso agora em junho já vai em 8, já vai em 8 milhões, porque o Conselho Fiscal, que aqui é dito, dá o parecer a posteriori da transferência que a senhora fez, também faço-lhe esta pergunta, porque é que só fez a transferência antes do seu Conselho Fiscal emitir o seu parecer? Porque fez a transferência em 28 de dezembro, 2 dias depois do pedido da prenda de Ano Novo, ou de Ano Velho, e a 29 de dezembro o seu Conselho Fiscal diz que a sustentabilidade financeira de curto prazo da Casa da Moeda será afetada e o financiamento esse que poderá atingir 14 milhões de euros no caso da distribuição ser de 20 milhões. E, portanto, não foi 20, foi 10 e, portanto, afeta aqui 7 milhões durante este ano. E a questão é esta, porque é que não concordou, a gente viu o seu mail, concordava com 5, foram 10, foi o dobro, há um desequilíbrio nas contas, já percebemos, a senhora antecipava-os, e, portanto, pergunto se confirma, sentiu pressão para que, mesmo não concordando, isso fosse efetuado, antes mesmo do Conselho Fiscal dar parecer, e estas fragilidades financeiras que se antevê no final do ano, confirma que serão 7, ou se em março serão 8 vezes 4, 32, se o desequilíbrio são 32 milhões de euros. Porque isso é importante. A senhora está a ceder a custos financeiros pelo lado da banca comercial, no financiamento que o Conselho Fiscal já ditava. E, portanto, este desequilíbrio foi evidente. E aqui é outra pergunta. Porquê que acha que o Estado quis descapitalizar, então, mesmo que depois dos seus pronúncios, dos seus avisos, a Empresa Nacional Casa da Moeda, obrigando a ir buscar, agora faço aqui um paralelismo, moeda à banca alheia, porque a senhora emite moeda, comemorativas, eu sei, mas foi buscar moeda à casa alheia, aos bancos comerciais, para conseguir sustentabilidade. Desde março que assim é, que tem um desequilíbrio financeiro de 4 milhões de euros e nós gostávamos de saber a sua opinião. E de reserva para a segunda fase, Sr. Presidente, permitido, são 10 segundos acerca de um tema que é importante, que nos tem sido relatado, não é no âmbito desta Comissão, mas são várias as denúncias que nos chegam dos cidadãos acerca da comercialização de moedas comemorativas e, portanto, pergunto-lhe como é que está esse tema, se nos pode dizer alguma coisa quanto a esse tema, porque são vários os relatos que nos têm chegado de casos nessa matéria. Muito obrigado. É manifestamente alheio ao objeto desta audição e, portanto, e por isso eu sublinho. Vamos prosseguir dando a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do Parlamentar do Livre. Faça favor, dispõe até 5 minutos. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhora deputados, senhora Presidente da INCM. Eu vou-me abster das importantes, interessantes, muito interessantes até,
discussões políticas que aqui fomos tendo, até porque, como saberá certamente, já tivemos a oportunidade de ter uma audição com o anterior Ministro das Finanças, tivemos hoje mesmo o Presidente da NAV e também tivemos ontem aqui nesta comissão o ex-Administrador da Águas de Portugal. Acho que já tivemos todos nós a oportunidade de trazer esta discussão política, portanto, cingindo-me àquilo que é o âmbito desta audição e pedindo desde já desculpa por alguma repetição, eu gostaria de começar com uma nota prévia. Não é o facto da contribuição, no caso dos dividendos da INCM, serem uma gota d'água naquilo que é o déficit e a dívida pública, que é a grande questão aqui. Na verdade, a questão é, para a INCM, para a Águas de Portugal e para a NAV, o potencial impacto que esse dividendo teve ou não em cada uma das empresas. É isso que a nós nos interessa. E os documentos que nos forneceram e a sua intervenção inicial foram bastante claros nesse sentido, mas eu não deixo de notar aquilo que dizia o relatório do Conselho Fiscal, onde a tal hipótese B, os 10 milhões de euros, colocariam, e passo a citar, uma muito provável pressão na tesouraria e um provável recurso a financiamento de curto prazo. A senhora Presidente disse também agora que os 10 milhões, portanto a hipótese B, estavam naquilo que é o limite do comportável. Portanto, a minha primeira pergunta é, que são duas na verdade, em primeiro lugar, se não achou estranho o pedido apresentado de forma dupla, primeiro uns 5 milhões e depois a seguir outros 5 milhões, já depois de ser clara a posição do INCM, e se realmente isto teve uma consequência concreta ao nível da tesouraria, se já houve esse pedido de empréstimo, eu repito a pergunta que já foi feita, mas se já houve esse pedido ou não, e sobretudo que consequências é que houve naquilo que eram os planos para a INCM para 2024, mas também para os anos sucessivos, em termos de tanto medidas que já estivessem planeadas e que tiveram de ser adiadas ou anuladas fruto deste dividendo dos 10 milhões de euros, ou outras que poderiam ser aquilo que em inglês se diz os nice to have, não é? Que não prioritários, mas que poderiam acrescentar valor e que deixaram de ser feitos precisamente porque a opção acabou por ser a B e não a A como desejavam. Portanto, esta para mim é a pergunta-chave, se estas previsões, se realmente se manteve dentro do comportável ou não, se há um empréstimo ou não, e também, olhando para aquilo que é o relatório de gestão e contas de 2023, percebemos que a situação é melhor que a de 2022, fruto certamente de muitas razões, incluindo uma pandemia à qual não foi alheio, não foram alheias as contas da INCM, mas perguntar-lhe então quais os constrangimentos que este pagamento extra de dividendos teve nos planos, como eu dizia, delineados para o triênio, se é que teve alguns, porque quanto ao resto, acho que a questão da ingerência política, que é uma questão que eu tenho colocado a todos, já foi respondida, portanto não vale a pena insistir nela. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Concluímos assim a primeira ronda de questões e dava a palavra agora à Sra. Presidente da Empresa Nacional Casa da Moeda. Dispõe até 20 minutos. Faço favor. Muito obrigada. Vou então tentar responder a todas as questões que foram colocadas neste ponto. Relativamente à ingerência política, que penso que foi aqui a primeira questão, eu repito aquilo que disse inicialmente, os acionistas, qualquer acionista, seja de uma empresa pública, seja de uma empresa privada, tem o direito de pedir a distribuição de dividendos. Portanto, as conversas que existiram foi uma solicitação de distribuição de dividendos, que é algo que está na nossa moldura legal vigente. Portanto, não vejo aqui nenhum tipo de ingerência. Pronto. Portanto, está no Código das Sociedades Comerciais, repito, é uma prerrogativa que todos os acionistas têm, que podem decidir onde é que querem aplicar o seu dinheiro. E, portanto, foi isso que aconteceu e é regular. Respondendo também a outra pergunta que me foi colocada, não tem havido padrão quanto à distribuição de dividendos na Empresa Nacional Casa da Moeda. Felizmente, é uma empresa que tem uma situação financeira muito sólida e tem essa situação financeira muito sólida há muitos anos, há precisamente 52 anos, e, portanto, sobretudo nos últimos anos que eu conheço, não posso falar sobre anos que não conheço, houve anos em que solicitam dividendos num determinado montante, nos anos da pandemia não houve distribuição de dividendos e este ano é o processo que os senhores conhecem. Depois, relativamente aos 13,8 milhões que está referido, já tínhamos entregue, há uma clarificação a fazer, que é o seguinte. Nós distribuímos 5 milhões de euros de dividendos relativos ao ano de 2022.
A restante verba eram dividendos que estávamos em dívida perante a par pública, porque correspondiam a dividendos de 2019 que, demonstrando e por comum acordo, não conseguimos pagar em 2020 e 2021, precisamente pelos efeitos da pandemia adversos e como todos nós conhecemos. E, portanto, na realidade, referente ao ano de 2022, no seu total, entregámos, no momento ordinário, 5 milhões e no momento extraordinário, 10 milhões. Respondendo também a algumas perguntas, à pergunta que vários senhores deputados me fizeram, não foi necessário recorrer a nenhum tipo de endividamento. E, portanto, o que aconteceu, e que também é regular, e que também os senhores deputados muito bem conhecem, os nossos melhores clientes são entidades públicas que têm, por vezes, algumas dificuldades de fazer libertações de fundo, de fazer compromisso, e não me vou aqui alongar nessas matérias, que até devem ter mais propriedade para falar delas do que eu. E, portanto, o que aconteceu foi que grandes clientes, em determinada altura, pagaram dívidas vencidas numa verba que ascendeu a praticamente 9 milhões de euros e, portanto, na verdade, esta informação não era conhecida à data em que elaborámos essas estimativas, libertou-nos problemas de tesouraria e, neste momento, não temos nenhum endividamento, não temos nenhuma pressão de tesouraria e tudo aquilo que planeámos no plano de atividades e orçamento está a ser rigorosamente executado, até porque temos um plano de atividades e orçamento para 2024-2026 aprovado. Olhando aqui para as minhas notas, relativamente ao parecer fiscal, o que nós recebemos do acionista, da par pública, foi uma deliberação única, uma deliberação social unânime empresarial, que é uma coisa que não se contraria, não é matéria de opinião. Se o acionista envia uma DSUE, permitam-me aqui assim a abreviatura, não há matéria de opinião sobre o assunto. A empresa tem que cumprir. E, portanto, foi isso que fizemos. O Conselho Fiscal deu as suas recomendações e, caso tivéssemos alguma questão de tesouraria, então havíamos de enfrentar, como sempre enfrentámos todas as questões da vida da empresa, todos os dias, sejam elas financeiras ou de outra natureza qualquer. Portanto, eu penso que já respondi a praticamente tudo. Lembro-me que houve um comentário relativamente ao leasing. O leasing é um investimento superior a 500 mil euros. Não, ou seja, é uma área totalmente diferente daquela que estamos aqui a falar. Ou seja, há uma espécie de tabu relativamente aos endividamentos das empresas públicas, o que é algo perfeitamente regular em qualquer empresa e, diria eu até, desejável em investimentos de uma grandeza e com um número de anos de amortização suficientemente expressivo para não ser financiado com capitais públicos. E, portanto, o que está aí dito é que já estava previsto no plano de atividades e orçamento a possibilidade, e agora vou aqui medir as palavras, a possibilidade para investimentos, e lembrem-se que nós temos que comprar maquinaria fabril, temos que comprar ouro para fazer as moedas e, portanto, alguns, quer a compra de matérias-primas, quer a compra de equipamentos, por vezes são aquisições de monta, e algumas delas, no nosso entendimento e na nossa esfera de atuação, era preferível poderem ser feitas com um endividamento a médio prazo. Isso foi vertido no PAU, mas não vamos confundir essa questão com aquilo que estamos aqui a avaliar, e está aqui o tema que está aqui em apreço. Faz favor. Uma interpelação à mesa. Faço favor de interpelar. É só para dizer aqui à sua doutora Rita Moita que não respondeu a algumas questões. E é importante medir as palavras, mas também é importante medir o que escrevemos. E fiz várias perguntas. O financiamento eram de 5 milhões de euros, que tinha um investimento em leasing individual de 500 mil euros. Mas o investimento eram 5 milhões de euros. A segunda pergunta que lhe fiz foi que foi um conjunto de questões. A outra questão que coloquei é que se achava normal que o Conselho Fiscal tivesse dado o seu parecer no dia 29 e teria existido uma transferência no dia 27 e no dia 28, cada uma delas de 5 milhões de euros. E não respondeu a essa questão. Se acha isso normal? E a terceira questão é
que se acha razoável, perante o que escreveu à data, que era potencialmente necessário mais à frente o empréstimo, se sentir confortável na situação dos 10 milhões, quando disse, no dia 26 de dezembro, que essa situação dos dividendos de 10 milhões iria causar graves prejuízos operacionais à entidade Empresa Nacional Casa da Moeda, e essas questões, Sr. Presidente, não foram respondidas. Muito obrigado. Fez referência a 3 questões que não teriam sido respondidas. A senhora dispõe de tempo. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, pede a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também no mesmo sentido, também fiz essa pergunta da discrepância das datas das transferências bancárias a posteriori da deliberação do Conselho Fiscal, anterior, e que não foi respondido, mas também a visão que a Sra. Presidente escreveu no dia 26, que comporta um risco elevado portanto, antevinha nos 10 milhões uma necessidade de fluxo de caixa adicional de 4 milhões. Pronto. E agora, Sr. Presidente, a única coisa que nos diz é que não teve necessidade de nenhum fluxo. Então, duas uma. O que escreveu à época ao Estado não foi verdade. Isso já extravasa a interpelação à mesa. Queria também aqui reafirmar. Muito obrigado. Eu só estou a aceitar a recordatória de questões que não terão sido colocadas, na exata medida em que a doutora ainda dispõe de tempo e, portanto, a questão é de saber se foram respondidas ou não. Sr. Deputado Miguel Cabrita, faça. Sr. Presidente, desculpe, é só por... Eu vou mesmo fazer uma interpelação à mesa. Era só para que o Sr. Presidente pudesse esclarecer qual é que é a metodologia do debate. Isto já foi uma segunda ronda, haverá uma segunda ronda, há 3 rondas, há só 2... porque na verdade não ouvi bem uma interpelação à mesa, não é? É só para perceber as regras com que estamos a debatermos todos, só isso. Muito obrigado. Eu esclareço com toda a tranquilidade, Sr. Deputado. Como referi, a doutora Dora Moita dispunha, agora dispõe até 15 minutos, dispunha há pouco até 20, para responder às questões dos senhores deputados. Pronto. Não, este não foi a segunda ronda. Os senhores deputados, alguns senhores deputados, sinalizaram que tendo tempo para responder, não respondeu às questões que sinalizaram. E eu estou a dar a oportunidade, porque fui interpelado para isso, de reformar as questões, e tão só quanto isso, e não há comentários sobre o teor da resposta. O Sr. Deputado Paulo Núncio sinaliza que também presumo que tenha uma questão por responder. É isso? Sr. Presidente, tenho várias, e lavro já o meu protesto, porque, de facto, a Sra. Presidente que está neste momento na audição não tem respondido a todas as questões e tem feito uma resposta seletiva, e eu pedia, de facto, que houvesse um cuidado agora na segunda ronda de que respondesse diretamente às questões. Não, o meu ponto era só este. Era saber se já estou inscrito para a segunda ronda. Está inscrito e será o primeiro da segunda ronda, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sra. Doutora, sinalizaram que faltariam umas respostas. Se entender que sim, faça favor. Eu não interpretei como tivesse recebido nenhuma pergunta adicional do Sr. Deputado Paulo Núncio. Portanto, pronto. Então, respondendo às 3 questões, que foi aquelas que eu anotei, que foram aqui reportadas, é muito fácil de explicar. Ou seja, as projeções são feitas num determinado dia. E num determinado dia tira-se uma fotografia à informação que nós temos. Agora, o mundo não para porque tirámos uma fotografia e fizemos um e-mail. O mundo continua a evoluir. E, portanto, o que aconteceu foi que fizemos essas projeções, alguns clientes e alguns recebimentos que não estávamos a contar, nem podíamos antever que iriam acontecer quando fizemos essa projeção, acabaram por entrar na tesouraria e, com isso, libertou-nos e, na realidade, não só conseguimos ter em caixa esses 4 milhões de euros que nos estavam a preocupar, como também conseguimos ter um pouco mais. E com isto, penso que respondi diretamente aqui à pergunta do Sr. Deputado. Depois, o Conselho Fiscal, relativamente ao Conselho Fiscal, eu repito a resposta. E também, eu peço desculpa, mas é assim, eu tento responder aquilo que entendo que é a resposta. Agora, se não gostam do que eu respondo, é outra conversa. Pronto. Portanto, relativamente ao parecer fiscal, naturalmente nós quisemos ter este parecer, porque trabalhamos em forte parceria com o parecer fiscal, com o Conselho Fiscal, e, portanto, para nós era muito importante receber esse parecer do Conselho Fiscal. Agora, tendo recebido uma TSUE,
Não se contraria uma de sua, é para fazer. Vale a pena pedir parecer, porque podíamos ter dado algumas orientações. Aliás, uma coisa que também aqui não foi dita foi que o parecer do Conselho Fiscal foi favorável. Atenção. Pronto. Pronto. E, portanto... Senhores deputados, peço desculpa, doutora. Senhores deputados, senhores deputados e senhora deputada, as vozes de concordância e discordância, vulgo à partes, são normal na arena política. Na audição de entidades terceiras, não me parece que sejam ajustadas. Os senhores deputados fazem perguntas, os depoentes respondem e não há vozes de aquiescência ou de reprovação do teor. Há depois uma avaliação que é feita a posteriori, mas, portanto, permito que, tendo-se dado a palavra aos senhores deputados para formular as questões, ouçam as respostas em conformidade. Senhora Presidente, faço favor de concluir. Portanto, repetindo, não se contraria uma de sua e cumprimos aquilo que é a nossa obrigação legal, e repito isto, e, portanto, e aqui penso ter respondido a essa questão. Relativamente à pergunta, se me senti confortável ou não, no mundo empresarial não há nem conforto nem desconforto. Na realidade, por um lado, tem que se cumprir as molduras legais que regem as sociedades e tem que se defender a sociedade que estamos a gerir num determinado momento da melhor maneira possível. Muito obrigado, doutora. Vamos então dar início à segunda ronda. Tenho as inscrições do Sr. Deputado Paulo Núncio, do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Sr. Deputado Pedro Coelho, do Sr. Deputado Hugo Carneiro e do Sr. Deputado Miguel Cabrita, ou a Sra. Deputada sinalizar, o Sr. Deputado Miguel Cabrita. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. Sr. Deputado Paulo Núncio dispõe de 2 minutos. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por responder ao deputado do Partido Socialista relativamente à comparação que fez entre 2011 e 2023, que me parece absolutamente chocante. Sr. Deputado, deixe-me recordar-lhe a memória. Em 2011, o país estava a recuperar de uma bancarrota que foi provocada pelo governo socialista de José Sócrates e, por isso, aquela questão era uma questão de necessidade, porque tínhamos os mercados fechados, por culpa exclusiva do governo do Partido Socialista. Em 2023, não é uma questão de necessidade, é uma questão de interesse de fazer um brilharete de uma forma absolutamente artificial. E, por isso, acho absolutamente chocante que o Sr. Deputado queira comparar as duas situações. A questão que está aqui em causa é de saber se o Ministro das Finanças, enquanto acionista, tem legitimidade para descapitalizar empresas públicas para obter exclusivamente ganhos políticos. E, na nossa opinião, essa legitimidade não existe. Porque, mais uma vez, ao contrário do que disse a Sra. Presidente da Empresa Nacional Casa da Moeda, é evidente que o pedido de distribuição extraordinária de dividendos criou problemas sérios em termos de capitalização da empresa. Eu recordo que o coordenador da UTAU confirmou que a redução da dívida foi artificial, que se não tivesse havido os expedientes e os truques políticos que foram utilizados no final de 2023 e que se incluem os pedidos extraordinários de distribuição de dividendos às empresas públicas, a dívida pública tinha ficado em 107% do PIB em 2023 e, por outro lado, que os contribuintes não ganharam nada com isso, porque a única coisa que existiu foi uma mudança de mãos de dívida sem que tivesse havido uma redução da dívida nesta matéria específica. Agora, há duas perguntas, Sra. Presidente, que eu gostaria de fazer e que não posso deixar de fazer e pedir-lhe mesmo que respondesse diretamente às questões e que não se escondesse atrás das palavras. A primeira questão, e que eu já tinha feito na primeira vez e que não obtive resposta, tem a ver com o seguinte. A Sra. Presidente disse que não havia propriamente um padrão em termos de distribuição de dividendos, mas a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta foi, há alguma vez, do seu conhecimento, houve um pedido nos últimos dias do ano, para uma distribuição extraordinária de dividendos? Pergunta, sim ou não? Outros anos em que isso aconteceu, ou foi a primeira vez em que isso aconteceu, quando o Ministro das Finanças era Fernando Medina? Segunda questão. A senhora, terminando, Sr. Presidente,
e agradecendo a tolerância. Segunda questão. A senhora Presidente da Imprensa Nacional, Casa da Moeda, nas várias intervenções que fez diversas referências às disposições legais do Código de Sociedades Comerciais. E eu pergunto-lhe, parece-lhe que é legal fazer uma distribuição de dividendos sem esperar pelo parecer do Conselho Fiscal? Não lhe parece que cometeu uma ilegalidade? O Conselho de Administração da empresa cometeu uma ilegalidade ao distribuir dividendos não esperando pelo parecer do Conselho Fiscal? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Também 2 minutos, faço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de lembrar a Sra. Presidente que, quando diz que é fotografia na altura que faz o mail, a fotografia na altura que faz o mail indicava no mail que nos foi disponibilizado que tinha compromissos de massa salarial e de compra de matéria-prima. E depois disse mais abaixo que este cenário B, que é o cenário da disponibilização dos dividendos dos 10 milhões de euros, é quase certo que enfrentamos um déficit de caixa aproximadamente de 4 milhões de euros. E, portanto, a senhora disse isto no final do ano e para 3 meses após. Não é um cenário longo, é um cenário curtíssimo, 3 meses. E, portanto, agora aqui hoje disse que, bem, não se verificou, mas também não disse, referiu-se que em junho não teve o déficit, mas que teria mais alguma coisa em cima. E, portanto, o que lhe faço é, essa fotografia em março, então quanto é que foi? Não foi um déficit de 4 milhões, quanto é que foi? Primeira questão. Segunda questão, se é normal pedir uma contribuição extraordinária de dividendos em final de... Posso? Muito bem, muito obrigado. Se acha que é normal que se tenha-lhe pedido, nesta altura do ano, a 22 ou 26 de dezembro, este montante, e faça a sua reserva, se acha que isto é normal, que tenha ocorrido, mesmo assim, essa transferência. E, por fim, sobre o relatório do Conselho Fiscal, a senhora disse que o Conselho Fiscal deu parecer favorável. O Conselho Fiscal, no seu ponto 3, diz que dá parecer favorável até se o Estado pedisse 300 milhões ou 400 milhões, a qualquer que seja o montante decidido pelo acionista. Não é sobre este montante, porque sobre este montante ele alerta que vai necessitar se for 20, 14 milhões, se for 10, 7 milhões de empréstimos bancários. Isto também é 29 de dezembro. É 29 de dezembro. E, portanto, Sr. Presidente, duas uma. Ou o Conselho Fiscal, que emitiu o relatório após a senhora no Conselho de Administração, e já que foi perguntado, e eu também queria reafirmar, acha que é normal o Conselho Fiscal emitir este parecer depois da senhora carregar no botão e emitir os códigos da transferência bancária? Falar em carregar no botão, Sr. Deputado. E, portanto, carregando no botão, e para terminar, só para lhe dizer que este parecer é um parecer favorável muito condicionado. É só e apenas que o Estado pode pedir o montante que quiser, porque é o único acionista da Casa da Moeda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Pedro Coelho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, primeira pergunta. Ainda há pouco, a Sra. Presidente disse que as deliberações sociais unânimes não se contrariam. A pergunta que lhe faço é se amanhã chegar a uma deliberação social unânime de 50 milhões, se a senhora vai contrariar ou não. A segunda questão é, e se o parecer do Conselho Fiscal fosse negativo? O que é que ia fazer? Ia pedir de volta os 10 milhões de euros que pagou no dia 27 e no dia 28? A última questão. A parte pública concordou consigo nos 5 milhões, mas sobre a questão da ingerência política, ela efetivamente existiu. E quem disse que houve ingerência política foi a parte pública. Eu quero que lhe explique porquê. Porque na primeira declaração social unânime, na linha D, diz que os compromissos assumidos e demais necessidades fixas de fluxo de caixa, bem como as habituais necessidades de financiamento do ciclo operacional da Empresa Nacional Casa da Moeda ao longo do ano, permitem que a Empresa Nacional Casa da Moeda tenha condições para a distribuição de parte das reservas livres constituídas por deliberação da Assembleia Geral de 29 de março de 2023. Mas, na segunda deliberação, já diz que a decisão foi política.
E porquê que diz que a decisão foi política? Porquê que acrescenta a linha E quando diz que a presente deliberação decorre de orientações do titular da função acionista da Par Pública? Ou seja, a Par Pública concordou consigo nos 5 milhões, depois alguém puxou as orelhas à Par Pública, foram obrigados a pedir 10 e aí disseram porque é que pediram 10. Porque o acionista pediu os 10. Que a senhora não concordou, não concordava, dizia que havia necessidades de fluxo de caixa de mais de 4 milhões de euros, que punha em causa o primeiro trimestre operacional da entidade e ficou numa situação difícil e que lhe pôs nessa situação. Eu gostaria de saber, até porque os e-mails da Par Pública não vêm assinados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coelho. Palavra ao Sr. Deputado Carneiro. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar também os representantes da Casa da Moeda. A primeira pergunta que eu gostava de fazer é se alguma vez reuniu com o então Ministro das Finanças, Fernando Medina, ou com alguém do Ministério das Finanças para tratar deste tema. E se não reuniu, portanto, se a resposta for negativa, se recebeu algum telefonema também do universo do Ministério das Finanças. Portanto, ministros, secretários de Estado, assessores, adjuntos do Ministério das Finanças. A segunda questão que gostava de lhe colocar é se num determinado momento é um risco para a tesouraria muito grande distribuir 10, e acabou de dizer há pouco que a realidade é mutável e, portanto, vai evoluindo ao longo do tempo, que operações é que realizou para aliviar a tesouraria, para depois ter condições de fazer uma distribuição de 10 e não apenas de 5. Ou seja, que operações em concreto. Depois, disse aqui também que ninguém contraria uma deliberação unânime por escrito. Esta afirmação em si mesmo significa que há uma imposição. E, portanto, eu gostava que esclarecesse se, quando faz essa afirmação, está a dizer que a deliberação unânime impõe e o que os gestores da Casa da Moeda fazem é cumprem. Gostava que também fosse muito clara relativamente a isto. Depois, também, nós vemos os e-mails da Par Pública que referem a deliberação unânime, a desconsiderar a deliberação unânime anterior, mas esses e-mails não estão assinados. Quem era o ponto de contacto na Par Pública, com quem dialogavam e que estão por detrás desses e-mails. Gostavam de saber quem são, a pessoa ou as pessoas. Depois, por fim, também uma última pergunta, que é se o parecer do Conselho Fiscal tivesse sido negativo, o que é que os gestores fariam? Muito obrigado, muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Para concluirmos, a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita. Faça favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, antes de mais, gostaria de lamentar não só o condicionamento às respostas da entidade que aqui auditamos hoje, verdadeiramente lamentável, mas, acima de tudo, também o facto parece que não interessa aqui o que as pessoas às vezes dizem. As respostas foram dadas e as intervenções subsequentes são como se elas não tivessem existido. Não no caso do deputado que me precedeu, que não tinha feito intervenção na primeira ronda, mas de outros partidos foram dadas respostas e a intervenção subsequente é como se elas não tivessem existido. E depois repudiar também a gravidade e a irresponsabilidade da intervenção do deputado do CDS, que disse aqui basicamente que a dívida real do país é de 107%. Portanto, quer dizer, isto é uma coisa de uma gravidade e de uma irresponsabilidade absolutamente inacreditável, inacreditável. O mundo já mudou, portanto, percebemos que a campanha continua, a campanha para tentar mudar a percepção. E hoje já foi confirmada tanta coisa e não quero... Senhores deputados, como bem sabem, estando os microfones desligados, nem é perceptível por terceiros as interjeições e observações. E, portanto, há apenas o silêncio do Sr. Deputado Miguel Cabrita e eu estou a explicar é pelo ruído na sala. Eu agradecia que não ocorresse. Sim, tentativa de condicionamento. Já tem um minuto. Não tenho nenhum problema, eu direi o que tiver a dizer. Mas é de facto de uma gravidade e de uma irresponsabilidade de um partido que suporta o governo que de facto ultrapassa todos os limites. A campanha continua, o mundo vai mudando, o Sr. Ministro das Finanças já reconheceu que, afinal, as questões que se colocavam sobre as dificuldades orçamentais não eram nada assim, teve que o fazer perante Bruxelas, perante entidades internacionais, mas isto faz lembrar um boneco do ventríloco. O ventríloco já se calou, mas o boneco continua a falar e foi o que aqui assistimos hoje. Continua esta campanha absolutamente irresponsável, baseada em mentiras,
Eu há pouco hesitava se era ignorância ou má-fé, agora concluo que são mesmo as duas coisas ao mesmo tempo, porque é absolutamente embaraçoso o papel que o deputado Paulo Núncio se presta nesta comissão. Depois gostaria de dizer, e apenas para fazer uma pergunta, que é para isso que serve esta segunda ronda à Sra. Presidente, se conseguir perceber dos factos, de informações que nos trouxe a esta audição. Em primeiro lugar, que o acionista-Estado propôs uma distribuição de 20 milhões de euros, que a INCM respondeu com 2 cenários alternativos, contrapôs 2 cenários, um de 5 milhões e um de 10 milhões, preferindo naturalmente o de 5 milhões, que, em qualquer caso, ambos dentro de uma gestão criteriosa de tesouraria, que este cenário de 10 milhões estava no limite do comportável, mas que provavelmente teria preferido os 5 milhões, e que houve uma interação regular entre acionista e empresa pública. E, sobretudo, uma informação que nos deixou, na resposta, concluirei, Sr. Presidente, uma informação que penso que é relevante, que nos deixou na sua resposta à primeira ronda de perguntas, que foi este cenário de 10 milhões poderia eventualmente ter riscos de tesouraria da INCM, mas que durante o ano 2024 não se verificaram problemas de tesouraria. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores deputados. Como há pouco referi, agora darei a palavra à senhora Presidente da Imprensa Nacional Casa da Moeda para responder às questões colocadas nesta ronda. Dispõe de 10 minutos. Faça favor. Muito obrigada. Então, respondendo diretamente às questões colocadas pelo Dr. Paulo Núncio, vamos a elas. Relativamente aos dividendos, do que eu conheço, portanto, desde que estou na Imprensa Nacional Casa da Moeda, não houve nenhum pedido extraordinário de dividendos. Houve um ano em que praticamente a receita líquida foi toda entregue. Houve anos em que nada foi entregue e, portanto, daí eu ter referido que não conseguia estabelecer um padrão. E penso que é razoável em qualquer empresa pública ou privada que não se estabeleça um padrão, porque os acionistas fazem aquilo que entenderem em cada momento. Relativamente... Isso não posso afirmar. Eu estou a dizer que, enquanto eu, daquilo que é do meu conhecimento, que é diferente, pronto, daquilo que é do meu conhecimento durante a minha permanência na empresa, que é muito recente, não existiu. E insisto nas minhas palavras. Depois, relativamente à questão que falaram aqui e aqui, peço desculpa, mas eu tenho que colocar isto tudo numa única resposta, de imposição relativamente ao Conselho Fiscal, tudo mais. Reparem, eu não sei que muito mais diga, francamente, porque é o seguinte, existe uma moldura legal, existe o disposto no Código das Sociedades Comerciais e, portanto, se há alguns aspectos que entendem que podem não funcionar depois na prática, acho que não é este o fórum e, portanto, isso é assim o que existe e está em vigor, tem que se respeitar. E, portanto, uma de sua não se contraria, o parecer fiscal é um parecer fiscal e, portanto, peço desculpa, mas relativamente, e se fosse 50 milhões, e se fosse 500 milhões, repare, relativamente a isso são especulações. Eu estou aqui totalmente disponível e motivada para responder aos factos. Portanto, especulações, peço desculpa, mas não parece que cabam. Senhores deputados, não há terceira ronda e os senhores deputados podem concordar com a resposta ou discordar, mas agradeço que guardem para os senhores deputados. Sr. Deputado Paulo Núncio. Não é nesse sentido. Há pouco eu ouvi uma interpelação à mesa e a minha interpelação é nesse sentido. Há um conjunto de perguntas que não foram feitas. Eu fiz uma pergunta. A senhora se Presidente há está ou no não uso há da uma palavra. ilegalidade pelo facto do parecer fiscal ser emitido posteriormente à distribuição de dividendos. E essa pergunta tem que ser respondida. Sr. Deputado Paulo Núncio, já ontem, permita-me que o repreenda, porque tenho que o fazer. Não lhe dei a palavra e o Sr. Deputado clica no microfone e fala como se lhe tivesse dado a palavra. Não dei. Pronto. E a senhora Presidente está no uso da palavra, portanto, no final, tendo tempo, se não tiver respondido, algum dos senhores deputados pode fazer essa recordação. Não pode, enquanto está no uso da palavra, dizer que não respondeu, seja o que for, porque está a responder. Senhora Presidente, faço favor. Relativamente também aos comentários
ou à classificação de que a Imprensa Nacional Casa da Moeda teve fortes constrangimentos de tesouraria, a ver se consigo explicar isto de uma forma mais detalhada. As projeções que nós fizemos foram a 26 de dezembro. A 26 de dezembro não era expectável que algumas das faturas vencidas pudessem ainda vir a ser pagas num horizonte temporal razoável. Entretanto, até março, essas faturas vencidas dos nossos maiores clientes foram pagas e, portanto, não houve nenhuma operação especial, não houve nenhuma operação, não tenho outra palavra, especial. A única coisa que aconteceu foi que, a 26 de dezembro, não nos era possível prever quais dos nossos clientes conseguiam ou não pagar dívidas vencidas. E, portanto, por prudência, dissemos um cenário conservador. O que aconteceu posteriormente foi que alguns desses grandes clientes tiveram capacidade para pagar faturas vencidas, o que fez com que o montante em caixa fosse compatível com os compromissos que já estavam assumidos e não existisse qualquer tipo de déficit, nem a empresa teve nenhum tipo de constrangimento financeiro ao longo deste ano. E eu penso que isto tem que ser compreensível. Portanto, nós contámos com algumas faturas vencidas porque entendíamos que os clientes não as iam pagar. Pagaram, entrou dinheiro em caixa. Entrou dinheiro em caixa, abateu aos 4 milhões que apurámos como projeção de déficit. Relativamente à par pública, pronto, nós recebemos a TSUE e, portanto, não posso dizer quaisquer tipo de considerações sobre o espírito de quem escreveu a TSUE. O nosso contacto era, na época, o Dr. Realinho Matos. E, portanto, não consigo dizer mais do que isto. Aliás, na minha visão, respondi às perguntas. Concluiu, Sra. Presidente? Muito obrigado. Sr. Deputado Carneiro, pede a palavra para... Não respondeu às seguintes questões. Julgo que é uma. Exato. Se reuniu com Fernando Medina ou recebeu algum telefonema dele, ou falou com ele por telefone, ou com alguém do Ministério das Finanças relativamente a este tema? Então vou responder. Só um momento. Foi essa a questão que não respondeu. Muito obrigado. Nunca reuni. Sra. Presidente, peço desculpa. Vou questionar os senhores deputados e depois responderá. Portanto, anotou essa questão, de facto foi colocada e não foi respondida. O Sr. Deputado Pedro Coelho também... Faço favor, só recordar. Se questionar se o parecer do Conselho Fiscal fosse negativo e o parecer era do dia 29... Não, peço desculpa, essa resposta a Sra. Presidente deu, disse que era uma matéria especulativa, portanto não ia fazer comentários sobre o que é que poderia acontecer. Eu não ouvi a resposta. Deu. Portanto, sobre questões, o que é que poderia acontecer, que era especulativo, é que não ia responder. É que se fosse negativo, queria saber se o Conselho de Administração ia se demitir ou não. Muito obrigado. Está bem, isso foi respondido nesses termos. Sr. Deputado Paulo Nunes, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também não foi respondida à pergunta se não considera que constitui uma ilegalidade ter feito a distribuição de dividendos antes da emissão do parecer do Conselho Fiscal. Não foi respondida. Ou seja, a pergunta aqui, certo. E refraseio... Pronto, está a mas para ficar muito claro, se o ANFAN de cumprir com a instrução do Ministério das Finanças é superior ao cumprimento da lei. Muito obrigado. Duas questões que foram colocadas, de facto. Se o doutor ainda tem tempo, se puder responder. Também efetuei a mesma pergunta no mesmo sentido. Saber se... Obrigada. Não respondi, de facto, a estas duas. Relativamente aqui à pergunta do Sr. Deputado Pedro Coelho, nunca reuni com o então Ministro Fernando Medina, apenas tivemos, por este tema, uma primeira reunião com o então Secretário de Estado das Finanças, que era o Dr. João Nuno Mendes. Foi uma reunião exploratória, onde não foram tomadas decisões. Relativamente à ilegalidade, o parecer do Conselho Fiscal é exatamente isso que o nome diz, é um parecer, não é vinculativo. E, portanto, não cometemos nenhuma ilegalidade.
é ilegal, sim, contrariar o Código das Sociedades Comerciais quando se está no exercício das funções. E agora acho que respondi. Então, o Sr. Deputado Pedro Coelho pede a palavra para... Só uma questão para acabar e contrariando. Só para dizer uma coisa. Diga. O parecer do Conselho Fiscal é obrigatório e oh. deve ser pedido, nomeadamente, se estivermos a falar numa distribuição antecipada de lucros Sr. e Deputado. não distribuição antecipada de dividendos, é obrigatório o parecer do Conselho Fiscal. Sr. Deputado. Oh, senhores deputados, o Sr. Deputado Pedro Coelho, ainda por cima com as responsabilidades que tem nesta Comissão de Vice-Presidente, sabe que não é uma interpelação à mesa, nem sequer há uma contradita de depoimento. Portanto, foi manifestamente extemporâneo. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pelas questões que colocaram. Queria agradecer à senhora Presidente da Empresa Nacional Casa da Moeda, a doutora Dora Moita, os esclarecimentos prestados, agradecer aos senhores membros do Conselho de Administração que a acompanharam. E está esta reunião terminada. Queria apenas chamar a atenção que, as senhoras e senhores deputados, a nossa última reunião, antes da interrupção estival, será no dia do debate do Estado da Nação, da parte da tarde, às 16 horas, presuntivamente. Portanto, receberemos a convocatória 16. Senhoras e senhores deputados, está encerrada a reunião. Muito obrigado.